Em momentos de solidão e adversidade, é comum nos encontrarmos mergulhados em um mar de dúvidas e incertezas. A história de João Batista, o precursor do Messias, encarcerado por sua ousadia em proclamar a verdade, oferece um espelho para nossas próprias lutas espirituais. Mesmo João, que batizou Jesus e testemunhou o Espírito Santo descendo sobre ele, encontrou-se questionando se Jesus era realmente o esperado Salvador. Essa mensagem busca explorar como o encarceramento de João, com suas duras condições, isolamento e reflexão forçada, contribuiu para suas dúvidas em relação a Jesus. Ao mergulharmos nessa história, somos convidados a refletir sobre nossas próprias dúvidas, especialmente aquelas que surgem nos momentos de prova. Através da resposta de Jesus a João, aprendemos sobre a natureza da fé, a importância da paciência e a confiança em Deus, mesmo quando não entendemos plenamente seus caminhos. Este é um convite para reconhecer nossas próprias prisões internas e descobrir como a fé em Jesus pode nos libertar, trazendo luz e esperança mesmo nos momentos mais sombrios. É sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. E aconteceu que, quando Jesus acabou de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. As instruções dadas pelo Senhor Jesus aos discípulos destacam o papel central do Senhor Jesus como mestre e líder, preparando seus discípulos para o ministério que estava por vir, como nós vemos em Mateus capítulo 28, versículos de 19 a 20, na grande missão, no grande ide. O grande mestre e líder da minha vida, da sua vida, é o Senhor Jesus. Ele deve ser aquele que nos dirige, que nos orienta, e é a sua palavra que nós devemos seguir. E isso fica muito claro em Mateus capítulo 11. Ele nos prepara, ele nos envia, e ele nos sustenta. Uma outra coisa que é importante destacar com relação ao versículo 1 de Mateus 11 é a transferência de autoridade. Jesus está forjando seus discípulos e do poder que há nele, ele distribui com eles, para que eles preguem o evangelho com autoridade. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, nós vemos isso também. Ele convoca seus 12 discípulos e lhes dá poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda doença e todo mal. Em Cristo, nós recebemos autoridade vinda dele, autoridade em seu nome. Então, em Cristo, nós precisamos nos comportar com a mentalidade de quem nasceu de novo. Você não pode viver como derrotado ou derrotada. Você em Cristo e eu em Cristo somos mais que vencedores. A vida pode estar batendo duro, a vida pode estar batendo pesado, as coisas podem estar difíceis. Pode parecer que está dando tudo errado, mas a mentalidade de mais que vencedor deve permanecer em nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Após receberem as instruções do Senhor Jesus, os discípulos partem imediatamente. Ou seja, nós vemos aqui uma ação imediata. Ao receber a direção, a ordenança do Senhor Jesus, eu e você não podemos ficar esperando demais. Precisamos agir. Em Marcos 16, 20, diz que eles partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu e você não veremos os sinais se não agirmos pela fé. O Senhor lhes deu as instruções, eles partiram e viram os sinais. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa tomar decisões e agir pela fé, com base naquilo que o Senhor diz. Ora, João, tendo ouvido na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou por seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O encarceramento de João Batista desempenhou um papel crucial em sua crise de fé, evidenciando como condições adversas podem abalar convicções profundas. Isolado e afastado de sua missão, João encontrou-se imerso em um ambiente que lhe levava à reflexão intensa e muitas vezes à dúvida. Privado de liberdade, ele começou a questionar se Jesus era de fato o Messias esperado.
Esse período de isolamento e reflexão forçada, combinado com as duras condições físicas e emocionais da prisão, contribuíram para uma sensação de incerteza e ansiedade. A falta de visibilidade sobre o cumprimento das profecias messiânicas na vida de Jesus, contrastando com as expectativas judaicas tradicionais de um libertador político e militar humano, intensificaram suas dúvidas, levando-o a enviar os discípulos para questionar diretamente a Jesus sobre sua identidade messiânica. A atitude de João deve nos fazer refletir. João era um homem de Deus, disso nós não temos dúvida. Mas ao olhar para a vida dele e essa circunstância, nós podemos perceber que mesmo os mais fortes na fé têm momentos de dúvida. Elias, um grande homem de Deus, também teve seus momentos de dúvida. Mas perceba que as dúvidas de João são as nossas dúvidas. Se você for sincero consigo mesma, você vai perceber que esses momentos muitas vezes surgem na nossa vida, surgem na minha vida. Mas a percepção que eu tenho é que em todas elas o Senhor está conosco. Algumas dúvidas, alguns questionamentos ele responde rapidamente, outros não, outros levam tempo e o processo. Mas nós não ficamos sem resposta. Olhe para Tomé. Jesus não privou Tomé de respostas. Jesus ressuscitou. Jesus foi até Tomé e mostrou-lhes as feridas. Mostrou a ele as feridas nas mãos e no lado. E consequentemente Tomé é o primeiro a reconhecer Jesus como Deus. E por que isso acontece? Porque Deus compreende as nossas incertezas. Sim, Deus compreende a mim e a você. No Salmo 103, versículo 14 está escrito: porque Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe que você é pó, que eu sou pó, que a nossa estrutura é frágil. Mas uma coisa é certa, a busca por respostas fortalece a nossa fé. Sim, ter dúvidas é normal. Mas o processo de buscar respostas a ela pode ser um momento, um processo enriquecedor. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A dúvida pode nos levar para mais perto de Jesus, porque à medida que buscamos conhecê-lo, mas aprendemos, mais íntimos nos tornamos. E isso é uma bênção. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A resposta de Jesus a João é: digam a ele o que está acontecendo. E por que isso? Porque as obras de Jesus são evidências de sua divindade e amor. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele já fala sobre isso. É uma profecia acerca do Senhor Jesus. E nessa profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: e ele trará cura nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O profeta Isaías também fala sobre como as curas acompanhariam, seguiriam, fariam parte do ministério do Messias. Então, quando Jesus responde a João com o que está acontecendo, ele já sabe, ele vai crer, porque ele sabe que a profecia dizia isso. Ao ler as Escrituras, é muito importante que você tenha em mente que os milagres são sinais do poder de Deus. São um testemunho de que Jesus é o Messias prometido. Em Atos capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Pedro pregando, ele diz: homens israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por milagres, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ao ler os evangelhos, Atos dos Apóstolos, ao ver Jesus operando milagres hoje, o que nós vemos por detrás disso? A confirmação de que Jesus é o Messias prometido. A ressurreição de Jesus é o maior milagre que comprova isso. Ou seja, cada milagre é uma resposta às nossas dúvidas. Sim, quando você estiver em dúvida, leia a Bíblia, leia os evangelhos,
Olhe para o que Deus está fazendo em nossos dias. Na missão Portas Abertas, através de suas revistas e livros, compartilha muitos testemunhos do que Deus tem feito ao redor do mundo. Muitas vezes você fica olhando só para um lugar só e acha que Deus não está fazendo nada. Deus está agindo. Deus está agindo, meu irmão, minha irmã. Marcos capítulo 2, versículos 10 e 11. O Senhor Jesus vai curar um paralítico. E antes de curar o paralítico, ele perdoa os pecados desse paralítico. E aí os fariseus ficam indignados e tal. E então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus é Deus e você pode confiar nisso. E uma outra coisa que você pode ter certeza é que Deus continua a agir no mundo. Deus continua agindo hoje. Deus está agindo agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Santo, diante da Sua Majestade, nos aproximamos com corações humildes, reconhecendo nossas próprias dúvidas e incertezas, assim como João Batista em sua prisão. Em momentos de isolamento e adversidades, encontramos dificuldades em ver claramente Teu plano e Tua presença em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos guies através do deserto de nossas dúvidas e que Tua luz brilhe nas sombras de nosso entendimento limitado. E assim como João, possamos encontrar consolo e certeza em Tuas obras e em Tuas promessas. Fortalece nossa fé nos momentos de questionamento e ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. E nos lembremos sempre das Suas obras de amor e misericórdia, e que a esperança em Cristo seja a âncora de nossa alma. Dá-nos a paciência para esperar pelas Tuas respostas e a sabedoria para reconhecer os sinais de Tua presença em nossa jornada. Em nome de Jesus nós oramos assim, crendo. Amém. Eu acredito que assim como o Senhor Deus tinha um propósito bem definido para a vida de João Batista, Ele tem para a vida de cada um dos seus filhos e filhas. E isso nos é dito ao longo do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Espírito distribui dons conforme Ele quer. Há muitos cristãos que estão vivendo sem saber para que Deus lhe chamou, qual é a sua vocação em Cristo. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, é o guia que você precisa para viver o bom chamado de Deus para você. Para mais informações, acesse o link que está na descrição. Voltando à mensagem, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles, você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva: eu confio em Ti, Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.